Vamos acompanhar então como os grandes clubes do estado encerraram a primeira fase do Campeonato Paulista e nós começamos acionando o Jonas Campos, que vai falar da heróica classificação do Corinthians. Uma grande noite para você, meu querido Jonas. Fala, Celso, grande noite a você, ao Garrafa, ao Flávio, todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Olha, frases mais escutadas aqui nas redondezas do Parque São Jorge são "Vai Corinthians", né? Já habitual, tradicional por aqui. E deixaram o Coringão chegar. Pois é, o Corinthians conseguiu essa classificação, como você disse, Celso, heróica para as quartas de final. Venceu os 2 jogos que tinha no período pós-pandemia. Contou com a ajuda do São Paulo ontem. O Guarani não venceu nenhum. E o Corinthians avançou no grupo D como segundo colocado. Agora enfrenta o Bragantino. Voltando para o jogo de ontem, o Corinthians fez o que precisava contra o Oeste na Arena Barueri. Venceu por 2-0. A gente coloca os gols aí na tela para vocês. Primeiro gol de cabeça do Danilo Avelar após o cruzamento do Luan, uma jogada de bola parada no finzinho do primeiro tempo. E depois, lá na segunda etapa, nos minutos finais da partida, o volante Ederson, que saiu do banco de reservas, acertou um belíssimo chute do meio da rua e garantiu o 2-0, como o Guarani perdeu para o São Paulo lá na Vila Belmiro por 3-1. O Corinthians, por incrível que pareça, está nas quartas de final do Paulistão. E como eu disse, enfrenta o Bragantino já com local e horário definidos. Hoje, em reunião, Conselho da Federação Paulista de Futebol, o Timão vai enfrentar o Red Bull Bragantino quinta-feira, às 7h no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. O Bragantino tem a melhor campanha geral do Paulistão, mas não pode receber o jogo em Bragança Paulista, porque a cidade ainda está na fase laranja no combate ao novo coronavírus. São Paulo já na fase amarela, já recebendo jogos, claro que sem a presença dos torcedores, mas o fato é que o primeiro compromisso do Timão nessa fase mata-mata do Paulistão, né? Quem sabe uma sequência boa aí para o atual tricampeão, mas o primeiro compromisso do Timão já com horário e data marcada, quinta-feira, às 7h no Morumbi. Celso, volto com vocês. Muito obrigado, Jonas Campos. Veja só, né? Futebol e suas peculiaridades. Antes da pandemia, Corinthians para ser rebaixado, Thiago Nunes para perder o emprego, aquela coisa toda, a Macaquinha também virtualmente rebaixado. De repente, não é que... Quer dizer, a gente fala, né, antes da pandemia, a pandemia continua, antes da paralisação. O Guarani tinha 5 pontos de vantagem. Pois é, e aí o Corinthians classificado. É uma coisa absurda, gente. O Corinthians não jogou nada, né? Se você for olhar 2 jogos. Ele contra o Palmeiras tomou um sufoco, o Cássio joga no Corinthians, é óbvio, né? E contra o Oeste, tomar sufoco do Palmeiras, mas contra o Oeste também tomou, foi rebaixado, foi o último colocado. Sim. Mudou talvez o astral, a energia, mas não mudou nada. A bolinha continua a mesma. Não teve nenhum milagre, não teve nada. Quem manteve a Corinthians foi o Red Bull. Ele voltou ganhando os 2 jogos, ele estava bem, continuou bem. Houve uma oscilação o Santos continua jogando mal, né? O Palmeiras joga bem no segundo tempo. Entendeu? Então não teve assim nada do outro mundo. O Guarani aqui acabou vacilando, acabou dando esse espaço. Não ontem era muito difícil mesmo. Mas no jogo anterior foi contra o Botafogo, né? Isso. Um time muito ruim do Botafogo e o Guarani perdeu. Ali ele vacilou, ali foi vacileiro. Agora, convenhamos, para você não se classificar num campeonato como esse, você tem que caprichar muito. Porque não tem como não classificar. O campeonato é feito para os 4 chegarem. Mas vinha caprichando o Corinthians. Pois né? mas seria um absurdo. Ou seja, eu não vi o Heroísmo, não vi nada. Ele fez o mínimo de obrigação possível. É quase impossível não se classificar. Difícil é não se classificar. E o Corinthians quase conseguiu. Então, eu trocaria o heróica por surpreendente. Até porque o Corinthians dependeu justamente do São Paulo. E um detalhe, né, Celso? O Corinthians, eu disse na quinta-feira aqui que o Thiago Nunes tinha estreado no Corinthians na quarta, no clássico contra o Palmeiras. Por quê? Quando o Thiago chega, ele vem com aquele discurso: vim para revolucionar, mudar a forma do Corinthians jogar. O discurso é muito bonito, mas quando você abre a sua geladeira e você vê o que você tem, não adianta você querer fazer uma lasanha e só tem ovo lá dentro. Então o Thiago, na quarta-feira contra o Palmeiras, ele falou: vou fazer um omeletezinho com cebola, e não posso perder esse jogo. Foi o que ele fez contra o Palmeiras. Ontem com o Oeste, o primeiro tempo foi absolutamente sofrível. Mas o Corinthians não deu um único chute a gol. Um único chute a gol.
Né? Aí com a entrada do Ederson no segundo tempo, acho que já está merecendo um lugar, né, nesse time, que o time não está jogando absolutamente nada. O Corinthians soltou um pouquinho, achou o gol no finalzinho, como disse o Jonas, no primeiro tempo e fez a classificação. Mas pensando em próxima fase, meu amigo, vem esse Corinthians aí. O Corinthians, os que estão jogando menos, está todo mundo jogando muito na baixa. Mas o Corinthians, de desacreditado, o astral tá legal. Pô, chegamos, já estamos no lucro. Campeonato de mata-mata tem. A cada fase. E é só ele agora a próxima fase. A cada fase ele começa do zero, sem dúvida. O Corinthians pode ser campeão paulista empatando todos os jogos e ganhando nos pênaltis. Pode ser tetracampeão. Olha só que loucura. Pode, e não quer dizer muita coisa também, né? Porque cá entre nós não muda status. Eu acho que não muda nada. Tipo assim, se o São Paulo ganhar, muda o status do Fernando Diniz? Não. Se o Corinthians ganhar, muda o status do Thiago Nunes? Ah, para o São Paulo eu acho que dá uma o título para o São Paulo pesa muito, Flávio. Pro São Paulo, mas pro treinador ainda não muda mais, grande coisa. imagina se a gente tiver um São Paulo e Corinthians nas semifinais, porque o Corinthians só conseguiu avançar porque o São Paulo fez a parte dele. Ao Parque São Jorge, de onde Jonas Campos fala desse duelo do Corinthians contra o perigosíssimo Red Bull Bragantino. Fala, Jonas. Fala, Celso, galera aqui na rua, vai Corinthians, é campeão. O pessoal tá empolgado aqui na região do Parque São Jorge com essa classificação heróica do Corinthians, que, como você disse, tem parada dura pela frente. Na quinta-feira no Morumbi, encara o time da melhor campanha, o RB Bragantino. Atualizando a situação do Mauro Bocelli, Celso, jogador que ontem sofreu uma fratura no rosto, uma disputa pelo alto. Ele acabou até caindo de mau jeito, teve um impacto pelo alto, levou a pior nessa dividida. O Mauro Bocelli passou por procedimento cirúrgico na manhã desta segunda-feira, muito bem sucedido no Hospital São Luís, unidade do Morumbi. O Bocelli está já de repouso, não tem previsão de volta ainda. Então, o que dá para cravar em relação a esse jogador, atacante argentino, que tem 5 gols pelo Corinthians nesse Campeonato Paulista, o artilheiro do time na competição, é que o Bocelli está já certamente fora das quartas de final, obviamente, da semi, caso o Corinthians avance, e que o Bocelli também, quando voltar, vai precisar usar uma máscara de proteção. Não essa, claro, né, de proteção ao novo coronavírus, mas uma máscara mais equipada aí para evitar novos choques e amenizar qualquer impacto dentro de campo. A boa notícia para o Corinthians é que o Jô está inscrito e o Jô, naturalmente, será o substituto do Bocelli nesta quinta-feira contra o RB Bragantino. O jogador que ainda não atuou esse ano, mas vem com moral, tem história no Corinthians, principal contratação do clube nesse período de pandemia. Vinha aí tendo problemas para se regularizar devido à documentação do Nagoya Grampus lá do Japão, mas agora tudo ok com essa documentação. Ele apareceu no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e já está registrado no Paulistão. Vem treinando bem, deve ser uma opção clara do técnico Thiago Nunes, até porque Wagner Love e Gustavo, outros centroavantes, também saíram do clube nesse período de pandemia. Outra surpresa, quem voltou a treinar hoje com o grupo, Vitor Cantilho, pode ser uma novidade na escalação corintiana. Ainda há uma certa dúvida em relação a esse jogador, devido ao tempo parado. Ele foi diagnosticado com a Covid-19 no dia 9 de julho, e aí ficou cumprindo quarentena, né, 2 semanas fora, voltou a treinar hoje, terá aí mais 2 dias de treinamento com os demais companheiros. Jogador da confiança do técnico Thiago Nunes, dá muito dinamismo para esse Corinthians. Pode ser uma novidade o Vitor Cantilho, um Corinthians que certamente terá modificações. Celso. Muito bem, Jonas, obrigado pelas suas informações. Dá tempo de falar rapidinho. Cantillo seria excelente a volta dele, que para mim, não sei vocês, para mim é o principal jogador do Corinthians. Eu acho que vai jogar todo mundo. Vai botar jogo mesmo pra você jogar 6 meses, vai botar todo mundo. É jogo decisivo. Se perder, tá fora, vai botar todo mundo. Vai ver com o que tem de melhor, lógico. O Cantillo, se tiver com 30 máscaras, pode pôr pra jogar no meio campo. Ele está se recuperando aí, se recuperou, graças a Deus, da Covid. Tem que colocar ele para jogar, porque o meio de campo do Corinthians está dando um sono. Está dando um sono. E o Thiago Nunes, se chover picanha, cai um ovo na cabeça dele. Né? Porque ele ganha o Jô como um atacante, né? Mas aí você fica com 2 opções, é o Jô e o Bocelli. Aí ele perde o Bocelli também. Imagina, o banco do Corinthians eu acho que ele tem muita sorte, que ele perdeu o Bocelli e vai poder escalar o jogo. Não, mas você precisava ter o Bocelli, mesmo que o Bocelli ficasse no banco, Celso. Porque você tem que ter opção, ele não tem opção. Chover picanha, cai ovo na cabeça do Thiago. Ganhou 2 no sufoco.